Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, um espaço criado com fé, coração e propósito. Aqui queremos despertar almas para o que realmente importa, a presença de Deus em nossas vidas. Nosso perfil nasceu com a missão de evangelizar de forma acessível, humana e viva. Compartilhamos testemunhos, reflexões e conversas que tocam o coração, que provocam mudança e que nos aproximam do céu, mesmo vivendo aqui na Terra. E para dar início à nossa caminhada, escolhemos um tema que carrega luz, mistério e esperança: o Natal. Mais do que uma data, uma tradição. O Natal é o nascimento da própria esperança. É Deus que desce até nós, que escolhe habitar entre os pobres, os pequenos, os que esperam em silêncio. E para mergulhar nesse mistério com profundidade e beleza, o nosso primeiro convidado é Frei Rothman, religioso, sábio, mas acima de tudo, alguém que vive o Natal com simplicidade e verdade. Ele vai compartilhar conosco memórias, experiências e ensinamentos que você nunca tem ouvido antes sobre essa celebração tão especial. Prepare o seu coração, o especial de Natal está começando. E lembre-se, compartilhe, comente e envie para quem você ama. Vamos juntos despertar corações, reacender a fé neste tempo tão cheio de sentido. Vamos lá para o nosso especial de Natal. O desejo do nosso coração é de mostrar das experiências, o testemunho do Natal. Então, para isso, nós trouxemos o Frei Rothman, o Frei Carmelita. Sua bênção, Frei. Deus te abençoe. Paz de Deus e o amor daquela que nos trouxe o Verbo encarnado. Amém. Maria Santíssima. Amém. Frei, assim, antes de nós iniciarmos no tema, né, partilhando um pouco o tema, eu queria que o senhor falasse um pouco do senhor, né, saber um pouco quem é o Frei Rothman. Bom, sou Frei Rothmas, né, Rothmas Darles de Campos. Eu sou do sul de Minas, né? Nasci numa cidade chamada Lavras, só que eu me considero muito pouso-alegrense porque eu só nasci e fui criado, educado, toda a minha vida estudantil até o segundo colegial foi em Pouso Alegre, e a vida religiosa, minha família toda está indo em Pouso Alegre, né? Eu fui o único que saí, porque eu entrei para o Carmelo e fui para o estado de São Paulo. É uma família de quantos irmãos? Eu sou mais velho de 5 filhos, né? Tem dois casados, né? Eu, padre, e 2 irmãs. Sou de uma família muito católica, né? Não católica patrícia, aquele católico clássico, né? Meus pais sempre nos incentivaram e motivaram para ir à missa, né? A fé católica foi me apresentada, a pessoa de Jesus, né? Mas sempre assim, muito equilibrado, né? Eu tenho 52 anos, sou de 73, né? Estou celebrando meu jubileu de padre, 25 anos. 25 anos? Quando? 25 anos de padre. Esse ano que o senhor... Esse ano é o jubileu. E eu encerro meu jubileu no dia 10 de junho de 2026. Tenho 33 anos de Carmelo e sou muito feliz. Na minha vida não teve assim um momento, aquele momento fundacional, né? Que apareceu um anjo, né? Que eu senti uma revelação dentro de mim. Não. Desde quando eu me entendo como gente, eu sempre quis ser padre e professor. E no decorrer da minha história vocacional, eu percebi que eu poderia agregar essas 2 situações, né? Então, eu sou muito feliz, estou aqui em Unai trabalhando com esse povo cheio de amor, de carinho, trabalho, como você mesmo disse, quando a gente estava vindo para cá, né? É terra de missão. É interessante, né, Frei? Porque o senhor fala assim que não foi aquele... Não teve um bom momento assim, né? Porque às vezes muitas pessoas pensam assim que... vou descobrir minha vocação, assim, vai vir um anjo, eu vou ter uma experiência mística e uma visão, e Deus vai falar assim, eu quero você padre, eu quero você freira, ou um missionário. Mostrando que a vocação é assim, né? Deus se manifesta no cotidiano, de forma simples, e vai surgindo, né? Eu, como sou carmelita, eu tenho muito carinho por Santa Teresa d'Ávila, né? A doutora dos espirituais. Ela tem um pensamento que ela experienciou muito isso. Ela falava o seguinte, né? Deus está entre as panelas. Ou seja, a manifestação de Deus, o toque de Deus, as chamadas
né, do nosso Deus que é amor, se dá na rotina da vida. Há pessoas que muitas vezes, de uma forma ilusória, vivendo na ilusão, eu vou esperar um momento que Deus me fale, manifeste na minha vida, né? Não existe isso. Ele vai falar, ele fala, assim como falou com tantos dos nossos antepassados, né? Nas Escrituras e fora das Escrituras, ele fala no dia a dia. É aquela hora que você levanta, que você tem que tomar banho, fazer sua higiene pessoal, preparar o seu café, levar o seu filho na escola, preparar sua empresa, enfrentar o metrô, o ônibus, o trem, o Uber. O desafio é nós estarmos despertos e atentos para reconhecermos o quê? A voz de Deus. No cotidiano. Cuidando das crianças. O extraordinário de Deus, assim eu creio e eu vivo, e eu falo por experiência, o extraordinário do nosso Deus se dá no ordinário da vida. São João Dom Bosco falava isso, né? Viver o extraordinário no ordinário. Quem não consegue fazer isso não vai ter experiência genuína de Deus. Hotmans é o quê? É descendente de italiano? Eu sempre fiquei com curiosidade. É alemão? O que é? É italiano, não é? Não é? Italiano não é? Não. Isso é coisa de pai. Porque o meu pai, ele morreu com 55 anos. Ele chegou a me ver frade, diácono, mas ele não me chegou a ver padre. E pai, como amava muito os seus filhos, assim como a minha mãe é viva, está entre nós, o pai falava o seguinte, que o nome da gente chega primeiro do que a gente. Ele falava assim, se eu der um nome qualquer para o meu filho, né, vai chegar lá na frente e vai dizer, é um qualquer que está chegando aí. Coisa dele, né, da época dele. Né? Então, de onde que veio esse meu nome Hotmans? Um dia, né, ele estava lá estudando as coisas dele, né, e acabou o cigarro dele. Ele fumava esporadicamente. Aí ele saiu para comprar um cigarro, voltou em casa com um cigarro na mão. Quando ele olhou o cigarro, Hotmans. Meu filho vai chamar Hotmans. Então não tem nada de alemão. Nada. Aí a primeira vez que eu fui à Itália, porque o bilhete de metrô você compra na tabacaria. Quando eu olho assim, você, Ave Maria, per favore, 3. Aí eu trouxe, né? E hoje aqui no Brasil voltou. Hotmans daqui, Hotmans dali. Mas não tem nada de alemão na minha família, não. Minha família tem, sim, descendência portuguesa. Portuguesa. Né? Oliveira e Campos. Mas não... Mas não alemã. E muitas vezes a gente sendo branquinho, as pessoas dizem, acho que você tem descendência alemã. Eu falei assim, não. Mas talvez faz jus à sua homilia, o seu jeito, a sua postura de falar com... A gente pega muito isso, né? A gente tem a ideia do alemão, uma pessoa... não, eu falo assim com o coração, com a alma, aí com junta, o corpo. Liga tudo. Você entendeu? Eu não consigo me ver ministrando as Escrituras de Deus. Não, você tem que ministrar com a coração. Força dos profetas. Então, assim, para quem vai assistir... Hotmans não tem nada a ver com o alemão. Tem nada a ver. Eu nem justifico. Você deixa pensar. Frei, nós estamos falando de Natal, de família, assim, como que o senhor, para iniciarmos mesmo dentro do tema, como que o senhor vivia e vive o seu Natal? É claro que hoje é um pouco diferente do tempo que hoje já tenho uma família, né, uma nova família que é o Carmelo. Talvez a grande parte dos freis hoje passa até com os frades e tudo, já não passa mais com os família de sangue, mas como que é? Eu queria até ver, essas seriam 2 perguntas, né? Como que o senhor vivia o Natal com a sua família de sangue e com a sua família carmelita? Bom, realmente é uma prática de nós frades, e creio de todas as congregações e ordens religiosas, de o Natal nós passarmos juntos com a nossa família religiosa. Você fica o ano todo festejando todas as festas litúrgicas, todas as solenidades, uma vida claustral, uma vida conventual. De repente chega no Natal, a fradaiada, vai todo mundo embora. Quer dizer, não tem sentido, né? Então nós fazemos de tudo para que no Natal os frades estejam realmente convergidos no convento para celebrarmos esta festa tão importante que é a encarnação de Jesus, dita Natal. E eu me recordo assim com muitas saudades. Se tem saudade é porque teve sentido, teve significado. Os natais que eu passei com a minha família.
né? Eu sou muito grato a Deus, a família que Ele me deu. Amei muito meu pai, amo a minha mãe, amo muito os meus irmãos, os meus sobrinhos, as minhas cunhadas, que agora a família ela está crescendo, ampliou, né? Então, os nossos natais em casa, eu me recordo assim, que tem aquela parte, digamos, mundana, boa, e tem aquela parte religiosa, né? Eu me lembro que o meu pai, ele fazia questão de um exemplo, nós íamos dormir. Ele punha a gente para dormir, todos os filhos para dormir. Nessa época ainda não existia o Christian e a Letícia. Era mais eu, o Rodson e a Luciana, né? Os mais velhos. Os mais velhos. E o pai colocava a gente para dormir. E o meu pai, ele criava todo um cenário para nós acreditarmos piedosamente na existência do Papai Noel. Então, ele colocava terra. Primeiro ele fazia a gente colocar os sapatinhos na porta. A gente colocava os sapatinhos, eu acreditava piedosamente em Papai Noel. E não me arrependo não, porque isso, psicologicamente falando, há uma consequência tremenda e benéfica na vida de um ser humano, principalmente para administrar suas situações, problemas na vida, né? Então eu colocava lá os meus sapatinhos com meus irmãos e a gente ia dormir. E naquela ansiedade, Papai Noel vai nos visitar. E aí o pai colocava, né, barro da caminha nossa até na porta. E o pai fazia pegadas e colocava os presentes lá. E no sapatinho de cada um nosso, ele colocava um bombom. Que na época, o único bombom famoso que existia era o sonho de valsa, né? E colocava é o que existia, colocava sonho de valsa. E de manhã, o meu pai, muito pai, ele dava muito presença na vida, ele deu muita presença na vida dos filhos, ele fez o que ele podia fazer, ele fazia a gente acordar, acordem, vai lá ver o que o Papai Noel deixou para vocês. E eu nunca me esqueço, aqui eu estou evocando o Natal que eu passei, porque eu sempre gostei de instrumento musical. Ele me deu uma guitarra, né? E aí eu fui lá, vi a guitarra, eu fui observando as pegadas, e eu vi a guitarra, o Papai Noel deixou a guitarra. Aí eu comecei, a imaginação, né? Santa Teresa fala que a imaginação é a louca da casa, mas tem o lado positivo. Eu ficava imaginando o Papai Noel descer ali na janela, como é que ele entrou, como é que ele abriu a porta, como é que eu não escutei. Eu só sei que a gente celebrava naquela alegria. Eu, minha mãe, meu pai e os meus irmãos. Então isso que toca essas coisas do mundo. No que toca a nossa fé, a nossa crença na pessoa de Jesus, sempre foi muito celebrado, né? De uma forma muito simples, mas com muita dignidade, né? Nunca nos faltou presépio, né? Nós fazíamos, eu como já estava envolvido nas coisas de igreja, né? Sempre gostei muito, aí eu fazia procissão com o menino Jesus em casa, sabe? A gente ficava ali adorando, e também a minha família, tanto por parte da minha mãe quanto por parte do meu pai, todo mundo muito católico, então de vez em quando nós íamos na casa deles, eles vinham na nossa casa. Então assim, quando eu lembro da celebração do Natal em família, eu me lembro assim com o coração cheio de gratidão. E é por isso que hoje, na vida conventual, junto com os meus confrades e com o povo de Deus, eu celebro tendo o eco daquilo que eu bebi da fonte. E é importante, né, Frei? Porque o senhor colocou duas realidades aí muito importantes. A questão da realidade mundana, vamos dizer, nesse sentido, não no sentido pejorativo, mas da obra humana, mas também no sentido espiritual do Natal. E a gente fala da importância do imaginário, né? Esses dias, uns meses atrás, eu estava na missa das crianças e o Frei Geraldo falou uma coisa muito importante, porque ele falava assim, os pais preocupados que as crianças estavam lá quase derrubando a igreja, né? Ele falou assim, elas são agitadas, mas é importante, traga-se mesmo. Na cabeça dos senhores, elas não vão prestar atenção em nada, elas não vão aprender nada, mas é importante porque vai fortalecendo o imaginário delas, as imagens, o ambiente, você está levando elas, lá na frente elas vão, em algum momento essas lembranças vão vir à tona.
E isso vai fortalecer a emoção. Então, quando o senhor fala dessa questão do Natal, eu também falo isso para meus meninos. A minha pequenininha tem 7 anos, eu falo do Papai Noel, existe sim, e ele vem mesmo, e ela escreveu cartinha para o Papai Noel. É claro, jamais nós como cristão, o que aí foi o problema, né, Frei? Foi tirado isso, né? Comercializou demais o Papai Noel e descristianizou ele. Então o Natal foi isso, né? Virou mais comércio, perdeu o sentido. Então hoje é muito importante isso que os pais do Senhor faziam com vocês, né? Criar o imaginário, essa ideia, porque isso fortalece, não fortalece, Frei, a família, o vínculo? Sim, olha, uma coisa que eu louvo e agradeço os pais que eu tive, os meus pais nunca tiveram 2 olhares que acabam com a gente. Os meus pais nunca tiveram um olhar acusativo, aquele olhar que condena, né? Você é pecador, você não vale nada, aquele olhar que adora comparar. Mas por que você não é como seu irmão? Por que você não tira notas boas como fulano de tal? O olhar acusativo não ajuda e não contribui ninguém a crescer. Quer destruir a sua família? Leve um olhar acusativo. Tem um outro olhar também que não ajuda nada, que é o olhar permissivo. O pai e a mãe estão vendo o filho ou a filha afundar, mas para não perder a tal amizade com o filho, nós, os antigos, né? Eu digo antigo, eu já estou com 52 anos, a gente falava, os jovens hoje não vai entender essa terminologia, né? A gente faz a Cátia cega, né? Tá vendo o filho afundar, mas para não perder, se deixa amordaçar numa psicologia fajuta, que não ajuda a nada, e deixa a vida me levar. Então, meus pais nunca tiveram um olhar acusativo e um olhar permissivo. Mas eles tiveram sempre aquele olhar de compaixão e de misericórdia diante dos seus filhos, né? Então, assim, eu agradeço muito este equilíbrio na religião e no mundo que os meus pais tiveram para com os seus filhos. Um exemplo, quer ver uma coisa? Uma das primeiras boates em Pouso Alegre, quem fundou foi meu pai. Ele tinha uma boate que chamava Pop's Drink Show, né? Eu me lembro perfeitamente dessa boate. Não existe mais não. Não existe mais não, porque agora tem melhores do que dele, coitadinho. E a minha mãe muito jovem, meu pai muito jovem, minha mãe sempre do lado dele, eles tinham que manter o negócio deles, né? Eles tinham os filhos. Na época só existia eu, a Luciana e o Rodson. E eu, como mais velho, eu ajudava a tomar conta dos meus irmãos. Só que a gente começou a crescer, virar adolescente, né? E a minha mãe com o meu pai falou assim, olha, eu não quero que meus filhos cresçam ao lado de uma boate, né? E aí meu pai vendeu a boate e comprou um terreno no centro de Pouso Alegre, onde ele construiu um prédio, né? Mas o que eu me lembro, né? Que eu recordo assim com muito carinho dos meus pais, que os colaboradores, né? Hoje colaborador se fala, mas na época os seus empregados, os seus funcionários, os meus pais sempre deram oportunidade para as pessoas. Os meus pais nunca julgaram ninguém pela sua condição social, pela sua raça, de onde que você estava vindo, que bairro que você morava, né? Então, assim, eu trago este eco benéfico, né, dos meus pais. E isso vai repercutir na vida de fé da gente, né? Então, assim, todas as cerimônias, toda a forma de religiosidade, né, que eu fui sendo hidratado na minha vida, que eu fui crescendo assim num lar de muito equilíbrio, sabe? E é isso que me dá forças hoje para orientar almas e eu mesmo estando no caminho para a gente não se perder diante das diversidades da vida, né? Porque Deus, ele sempre está no comando. Celebrar o Natal do Senhor para mim é celebrar essa certeza. Deus nunca esqueceu a humanidade. E na vida de comunidade, assim, dentro do convento, porque o pessoal pergunta, mas sabe como é que é, né? Porque nós vemos, assim, vocês, os senhores, presidindo a celebração. Mas, assim, pós-celebração ali, uma curiosidade, o que vocês costumam fazer, né? Como que é o Natal ali da comunidade carmelitana? Bom, eu falo como carmelita, né? Nós temos uma regra de vida, nós temos uma estrutura conventual. Então, assim, depois de todas as cerimônias, de todas as missas celebradas,
Nós, frades, temos as nossas orações próprias, temos o ofício em comunhão com a igreja, chama-se Liturgia das Horas, e depois, como toda boa família cristã católica, nós vamos estar em torno da mesa da ceia, celebrando, né, este marco da humanidade, Deus que se fez homem e habitou entre nós, esse Deus que se revela, este Deus que está conosco em torno à mesa, da partilha do pão nosso de cada dia, da partilha da fraternidade, da presença de um estar com o outro, né? Falando dessa dimensão espiritual do Natal, né? Porque assim, as pessoas têm uma ideia errada, falam assim: Natal é no aniversário de Jesus, né? Foi se criando isso, né? E Natal não é aniversário de Jesus, né? A gente acha interessante na homilia dessa semana, foi até com o Frei Reinaldo, ele explicava sobre esse tempo do advento, né? Esse tempo de preparação, as 2 Páscoas até o dia 16, depois 17 até o dia 24. E assim, que é um tempo também de conversão, de esperança também, mas assim, nessa vida missionária do Senhor, a nível espiritual, falando assim, o Senhor já presenciou, já teve alguma experiência assim, transformadora? Não estou falando daquela coisa como nós falávamos assim, do anjo vindo ou não, mas estou falando assim, de algo que, nesse espírito natalino, nesse tempo de missão, essa força de Deus mudando vida ou algo nesse sentido? Olha, eu tenho feito uma experiência ultimamente que tem marcado a minha vida e tem me dado um diferencial tremendo. Então, eu celebrando as minhas bodas de prata, eu acho que eu tenho, por experiência, autoridade de dizer o que eu vou falar. Eu digo por mim e acredito que eu não sou o único dessa história, né? A gente, quando é sacerdote recém-ordenado, é próprio da natureza da gente, até os seus 30, até os seus 40 anos, a gente quer empreender, né? A gente tem uma folha, tem um currículo eclesiástico, né? Você quer fazer, você quer empreender. Se for para você passar a madrugada inteira no confessionário, você passa. Você não tem agenda, né? E vamos fazer, vamos empreender, vamos celebrar e bola para frente, né? E muitas vezes no empreender tantos negócios, há coisas que naturalmente, nem é por maldade, que a gente vai muitas vezes, né, esfriando, né? Mas tudo tem o tempo de Deus. Então, uma das coisas que eu tenho me despertado e tem me feito muito bem na alma, na vida interior, é retomar algo que há muito tempo eu perdi, que é o exercício tremendo e benéfico da adoração eucarística. Um exemplo, celebro sempre, nunca celebrei uma missa de qualquer jeito, celebro com devoção, tenho as minhas orações, tenho os meus ofícios, faço a minha leitura divina, porém, aquela necessidade interior de buscar Jesus, de estar adorando Jesus, de estar com Ele no sacrário, de tomar realmente a roupagem de São João na Santa Ceia, inclinar a cabeça no peito de Jesus. É tornar-se um João naquela hora. Então, eu com os meus 52 anos e fazendo o meu jubileu, eu estou me despertando para esta realidade que tinha adormecido na minha vida. Está me fazendo um bem tremendo. É ali diante do Senhor que a gente recebe a graça, é ali que a gente recebe a cura, é ali que a gente recebe o consolo, é ali que a gente encontra com as nossas pérolas e com os nossos cascalhos, e quem não os tem. Porque se não os tem, eu costumo dizer, ser humano não é, deve ser o ET de Varginha. Varginha, tanta gente falou, né? Tanta gente falou. O presépio é adoração, não é, Frei? Adoração. Você entendeu? É adoração. Por exemplo, eu acabei de pregar retiro para os nossos noviços sobre as moradas de Santa Teresa de Jesus. Quer dizer, eu empreender, não a experiência que Teresa teve, mas os sinais que ela vai apontando, né? A leitura que ela faz da experiência que ela fez no seio da igreja, tudo começa onde?
num perfil e num caráter de adorador, porque quando você adora uma pessoa, você quer dar o melhor para ela. E o melhor que a gente quer dar para a pessoa que é adorada, é amada, não são coisas, não são pessoas e não são situações, mas é a gente mesmo. E o melhor da gente. Senhor, Senhor, está nas Escrituras. Senhor, Senhor, o que o Senhor procura? Eu procuro verdadeiros adoradores em espírito e verdade. Ou seja, a essência do religioso, a essência do presbítero, e é o que vai levar a ser profeta no meio do povo, a tomar conta do povo de Deus, a estar no meio do povo de Deus, a levar o melhor para o povo de Deus. A fonte, a origem está na onde? Ser adorador. E é interessante porque nesse diálogo aí que o senhor citou de Jesus com a samaritana, ele não fala eu procuro adoração, né? Eu procuro adoradores. É porque o céu esplandece a glória de Deus, mais do que a adoração, ele quer o adorador. É isso que o senhor falava, né? A essência. E nesse mundo barulhento, é complicado você viver a essência do Natal, né? Porque é um desafio, porque o Natal requer silêncio, né? Humildade, simplicidade acima de tudo. E o Natal também é uma resposta para esse mundo. Sim ou não, Frei? Sim, a regra dos carmelitas, e é um dos capítulos que eu acho que é a consequência de todos os outros, diz lá assim: o frade, quando ele não estiver fazendo nada ao redor do convento, que ele esteja na sua cela, que ele permaneça na sua cela, em exercício de meditar dia e noite na lei do Senhor, nas Escrituras. Ou seja, não é simplesmente estar por estar na cela. Esse permanecer na cela é alimentar sempre aquela expectativa de ser visitado por Deus. Porque o nosso Deus, ele não está assim na praça pública. Porque diz as Escrituras lá que fala o seguinte: entra no quarto, fecha a porta e busca aquele Deus que está oculto. Não que ele necessita de ser buscado, mas quem realmente necessita de buscar a Deus, de estar neste movimento benéfico, é o próprio crente, é a própria criatura. E o escritor fala isso nem é por causa de Deus, né? Mas é para ajudar o próprio crente. Sim, é aquilo que São João da Cruz trabalha muito no livro do Cântico dos Cânticos. A noiva sai às ruas, onde tu escondestes, meu amado. Né? Quer dizer, este movimento de buscar o amado, que está escondido em amor, que vai o quê? Fortalecendo as entranhas, as veias da vida do crente, daquele que quer seguir Jesus, daquele que quer ser discípulo. Então, para mim, que sou carmelita, celebrar o Natal é um processo sempre deste permanecer nele, na escuta da sua palavra, na vivência da prática da caridade e ter esta certeza: ele vai me visitar. Frei, assim, na sua experiência, né, na experiência do senhor como religioso, o senhor está aí nas bodas, esses 25 anos de vida religiosa, 25 natais enquanto sacerdote, né? O que o senhor viu? Assim, porque a gente que está de fora aqui, a gente olha assim, essa é a visão que eu tenho, né? Que eu vim de uma família muito pobre, e assim, a gente vai crescendo, a ideia que foi passada para nós quando a gente era mais novo, era assim, que o Natal era festa, era uma mesa farta, e hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, né? Eu falo assim que Deus curou muito meu coração. Hoje eu não entendi o que era o verdadeiro sentido do Natal. Porque hoje, muitas pessoas, assim como eu naquela época, têm a ideia que o Natal e para ser Natal mesmo, tem que ganhar presente, tem que ter uma mesa farta, com peru, com cerveja, com tudo do bom e do melhor, com um bolo de aniversário para Jesus e tudo mais. E aí o Natal se reduz a isso. Nesse tempo do senhor enquanto religioso, qual que é a experiência que o senhor tem, a mensagem que o senhor tem para nós, né? Porque não se reduz somente a isso, né? Olha, eu vou te falar uma pergunta. Se tem uma pessoa festeira, sou eu. E eu não gosto de fazer coisa pequena, não. Porque eu acho assim, o hipócrita, ele gosta de viver na média.
E geralmente, aquele que vive na média com Deus, sempre tem uma máxima na boca, né? Sim. Para Deus tá bom, Frei. Eu nunca concordei esse para Deus tá bom. Gente, nós temos um Deus que entregou a toda a humanidade o melhor dele, que é o Filho dele. E entregando o Filho dele, o Pai entrega-se a si mesmo no Filho. Como é que eu, nos meus negócios de Deus, como diz Santa Teresa de Jesus, eu vou trabalhar num nível de mediocridade? Não, se eu for construir uma igreja, eu quero construir uma senhora igreja para Deus. Ou melhor, eu quero construir um senhor templo para Ele. Porque a igreja, como dissera o apóstolo Paulo, são as pedras vivas, são os crentes, são os batizados, né? Então, se eu vou preparar uma missa, eu quero sim preparar uma missa em grande excelência. E a excelência não exclui de forma alguma a simplicidade, a humildade. Já dizia Santa Teresa, né? O humilde é aquele que busca a verdade, quando a encontra, torna-se o quê? Adorador da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, é Jesus. Então, exemplo, desde pequeno, eu não sou de família rica, eu sou de família lutadora. Eu sei o que é ter dinheiro e não ter dinheiro, graças a Deus. Eu não sei, e eu louvo isso aos meus pais, juntamente com os meus irmãos. Eu não sei o que é passar fome, o que é deitar numa cama com dor no estômago. Sei o que é comer mal, mas passar fome não. Mas, mesmo diante das adversidades da vida, que toca a vida financeira ou a vida estrutural, nós nunca deixamos na minha família de celebrar em espírito de festa religiosa o Natal do Senhor. Mesmo que fosse aquele bolo de fubá com uma vela em cima e congregando os filhos, meu pai e minha mãe. A festa é bíblica. Jesus gostava de estar em torno de festas. Jesus era judeu. Ele fazia parte desse povo que celebra o sábado na maior alegria, os dias da semana, né? Agora, o problema é quando nós portamos para a festa dentro deste mundo manifestado, dentro deste mundo transitório, o espírito da idolatria. Aí sim é terrível. Aí você acaba totalmente com o sobrenatural, o absoluto do amor de Deus na dimensão da festa. Mas quando eu levo o amor de Deus, né? Quando eu levo a alegria de Cristo, é uns dons do Espírito Santo, para celebrar aquele momento onde a gente vai atualizar a memória do nosso Deus, que vive e reina na alegria, na luta, na presença de cada crente, isso é benéfico, né? Você, eu estou vivendo aqui o Naí. A primeira vez que eu vim o Naí, eu tinha 18 anos. Era uma outra Unaí. Totalmente diferente. Eu volto para o Unaí com 52 anos. Quando eu estava chegando de ônibus aqui na cidade de Unaí, eu olho o Unaí e falo assim, gente, é Nova York. É Nova York. É uma outra Unaí, né? Prédios e outras coisas que a gente não tinha visto. E uma coisa que eu estou percebendo neste povo acolhedor, neste povo terno aqui em Unaí, povo que gosta de festa. Olha a festa de Nossa Senhora do Carmo, olha a festa da Imaculada, olha aquilo que acontece nas zonas rurais, como é que fala? As folias de reis, né? Eu tive a oportunidade de ir, é uma coisa gostosa, é uma festa que não é uma festa mundanizada do ter, do poder e do prazer, mas são festas que realmente a gente faz a experiência do quê? Da festa das Sagradas Escrituras, o céu na terra, né? Então, acho o seguinte, tudo aquilo que é ligado ao nosso Deus tem que ter celebração. Celebração é festa. O Natal, por que ele mexe tanto com as pessoas? A gente vê assim, então, não somente pessoas que participam da igreja, mas até as pessoas que não são de igreja. Por que ele mexe tanto assim na visão do Senhor, enquanto carmelita? Porque assim, a gente vê até pessoas que não creem em nada. O clima desse final de ano, assim, claro, nós sabemos que tem a questão do comércio, as propagandas e tudo, mas independente disso, há um mover no coração das pessoas. Fala-se muito de uma época de caridade. Por que, numa visão assim, carmelita, por que mexe tanto?
Olha, uma vez, logo quando me ordenei padre, eu me tornei pároco de uma igreja lá em São Paulo, na metrópole, no bairro do Itaim Bibi, a paróquia Santa Teresa de Jesus. Fui muito feliz lá, fui 10 anos pároco lá, foi uma experiência benéfica, tanto no convento quanto na vida de pároco, etc., né? Só que uma vez lá, eu inventei de fazer o Natal do SOS, né? Pessoas que eram viúvas, que os filhos estavam longe, pessoas que de uma certa forma tiveram uma experiência de perda e estavam elaborando o seu luto. Ave Maria, eu nunca vou esquecer. Olha, aí as pessoas chegaram, não muitas, mas olha, eu tive que sambar nos 30, que foi uma choradeira, e porque o meu marido já faz 20 anos que morreu, porque o meu filho foi embora, porque o meu filho me deixou. Eu falei assim, Espírito Santo de Deus, me dá alegria, porque essa tristeza está pegando em mim, você entendeu? A gente tem, naturalmente falando, a gente passa pela tristeza, mas ficar na tristeza não é vontade de Deus, não faz você crescer, uma evoluir. Uma coisa é passar, outra coisa é estar, né? Então, eu acredito o seguinte, que olhando a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o amor de uma forma concreta e mensurável, através da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, o verdadeiro amor, ele é experienciado numa profunda atitude de desapego. Quer sofrer, é amar apegado. Eu me lembro quando eu disse para o meu pai e minha mãe, quero ir embora para o convento. Não tive chantagem emocional. E quem sabe fazer chantagem emocional é pai e mãe, né? Mas você não vai ficar em casa, você não vai assumir as coisas da família, e quando eu ficar velho, quem é que vai tomar conta de mim? Né? E ver aquela choradeira daqui. Nem para mim, que sou religioso, e nem para os casados. Meus pais, meus irmãos, ninguém pode culpar os meus pais de alguma chantagem para a gente ficar em casa com eles. Meu pai disse, meu filho, meu pai e minha mãe, a porta de casa está aberta, vai embora, vai embora. Maturidade espiritual, hein? E sabe o que eles disseram? Mas saiba que esta porta vai estar sempre aberta para você voltar quando você quiser. Ou seja, o meu pai e minha mãe, eles me deram uma liberdade, uma coragem enorme de ser audacioso e sem medo de errar. Sem medo de errar, porque na certeza ancorada dentro de mim que eles me deram, eu tenho colo, eu tenho aconchego, eu tenho acolhida. O problema é quando pai e mãe falam assim, pode ir embora, mas se der errado, não vem chorando não. A vida não é assim, a gente sabe. A vida nos apresenta as causas e condições que muitas vezes você tem um ideal, que você não, eu vou fazer isso, desta água eu nunca hei de beber, porque eu tenho determinação na minha vida. Eu mesmo, quantas vezes eu falei que desta água eu não hei de beber e bebi água podre, fiz a experiência do filho Chuta pródigo. O balde, vai lá atrás do balde. Fiz a experiência do filho pródigo no chiqueiro. Mas você, pela experiência que você tem em Deus, você fala assim, mas eu não sou porco, eu não nasci para isso aqui, eu tenho um pai que vai me dar anel, roupa nova, sandália nova e vai fazer festa. O que eu estou fazendo aqui? Então, são aquelas quedas que Elias fez, que todos os santos fizeram, que nós fazemos, mas benditas e abençoadas essas quedas, alicerçadas nele, que a gente consegue reeditar, ressignificar a nossa vida e continuar o seu pé de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, hoje, amanhã e depois. Então, celebrar o Natal do Senhor Jesus para mim é celebrar a certeza deste Deus que se encarnou, deste Deus que veio entre nós, que experienciou tudo aquilo que o ser humano experiencia, exceto no pecado. E sabendo tudo que nós passamos, é um Deus que faz de tudo, assim como o pai e a mãe fazem, para ver o filho feliz, ver o filho com coluna reta, com cabeça erguida, tomando e empreendendo o seu caminho. Caminho este que nada se repete, porque nada é fixo, nada é permanente. Tudo está em movimento. Já dizia Teresa de Jesus, tudo passa,
Só Deus basta. De forma assim, Frei, para se preparar bem para o Natal, o que o senhor recomenda? Uma boa preparação para o Natal? Eu quero viver o Natal como a Santa Madre Igreja orienta. A nossa regra de vida dos carmelitas diz o seguinte, que uma das armas para a gente estar firme no combate, porque Teresa de Jesus fala que a vida é uma batalha. É uma batalha que dura muito pouco. Quando eu penso, meu Deus do céu, já estou com 52 anos, meu pai já morreu, os meus avós já morreram. Quando eu pego o meu álbum de ordenação, vou assim, já foi, está caminhando para ir, já desapareceu, olha, envelheceu. Né? Porque a vida se dá na morte e na vida. Né? É dia, é noite. A vida se faz nas nossas sombras e nas nossas luzes. Né? Então, quando eu vejo essa dinâmica da existência, eu lembro da regra dos carmelitas, que uma das armas que a nossa regra de vida, tão amada e tão querida e tão santa, diz o seguinte: fortalecei vossas mentes com pensamentos santos. E qual que é o melhor pensamento que a gente pode jogar no consciente para que o subconsciente pegue e para que a gente possa vibrar em positividade ou tomando posse das palavras de Santa Teresa de Jesus? Vibrar em determinada determinação. É hidratar este campo de batalha com pensamentos cheios de amor. E para nós, crentes católicos, cristãos católicos, a melhor forma é sermos íntimos do quê? Das Escrituras. Das Escrituras. Diz lá o Salmo número 1, a alegria do homem espiritual vem no exercício de meditar dia e noite na lei do Senhor. A experiência dos discípulos de Emaús, fugindo de Jerusalém, decepcionados, tristes, frustrados, e tomaram um caminho ali, um caminho duro. E de repente a dor, a frustração era tão grande que foram no primeiro momento incapazes de enxergar o próprio Jesus ressuscitado que estava com eles. Porque eles tinham uma roupagem que é diferente da roupagem do crente católico. Porque quando eles saíram de Jerusalém carregando nas suas bagagens as frustrações, as decepções, as mágoas, faz 3 dias e nada aconteceu, você que é o único forasteiro aqui não sabe o que aconteceu? E Jesus deu ali de um bom mineiro, né? Fez a Cátia cega, deixou eles gritarem, colocar tudo para fora. Só que depois, aí Jesus no primeiro momento, ele começa o quê? Num diálogo de amor e não parar, evocar o quê? As Escrituras. E depois que ele evocou as Escrituras, o que ele começou a fazer? A ministrar as Escrituras. O crente católico, o cristão católico, ele é forjado na ministração das Escrituras. Por isso que é a grande importância de nós termos o quê? Um exercício benéfico chamado Lexon Divina, leitura orante da Palavra de Deus. Porque quando eu oro com a Palavra de Deus, este campo de batalha vai ser hidratado pelas palavras sagradas. E quando eu as tenho dentro de mim, na hora do pega-pra-capá, na hora da noite escura, na hora das provações, eu posso confessar a palavra. O Senhor é o meu pastor, nada de me faltar, mesmo que eu caminhe por vales tenebrosos, eu tenho a certeza que o Senhor está comigo. Quando o medo bater aqui, medo de empreender um negócio, medo de ser santo, medo de confiar em Deus, Senhor, está na tua palavra, não tenhais medo, eu estarei convosco todos os dias. Quando você estiver caminhando nessa vida e deixar se envolver no espírito de dúvida, será que existe o céu? Será que vale a pena tudo isso? Lembra lá das palavras de Jesus, quando ele verbalizou aquele que é o ladrão arrependido, que reconheceu o seu estado no alto da cruz, mas reconheceu a beleza de Cristo, e Jesus fala para ele, daqui a pouco você vai estar na casa do meu pai, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Ou seja, nós muitas vezes ficamos encalacrados, marcando passo no nosso discipulado, porque nos falta o quê? Intimidade com a palavra. Precisamos voltar para a palavra. Voltar para a palavra. Volta para a palavra, você vai colocando o quê? Esta roupa sagrada, esta roupa santa. Você vai fortalecendo este campo de batalha com palavras cheias de amor. Pedro, tu me amas? O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu te traí 3 vezes. E o Senhor em nenhum momento jogou na minha cara isso. O Senhor perguntou se eu te amo
E o Senhor me deu remédio para tirar o sentimento de culpa que eu estou carregando dentro de mim de ter traído. E qual foi o remédio que Jesus deixou para o apóstolo Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro foi curado, Pedro foi libertado ao tomar posse das palavras de Jesus. Você vai ser curado, esta culpa vai sair de dentro de você se você apacentar as minhas ovelhas. E este apóstolo tremendo, no final da vida dele, ao ser crucificado como Cristo, ele disse, conforme as Escrituras, vire a minha cruz do lado ao contrário, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Então a roupa que o Senhor nos pede, revista-se da palavra. Revista-se da palavra é buscar na vida da gente a se configurar àquele que um dia os anjos anunciaram no campo dos pastores. Eis que vos anuncio uma grande alegria. Nasceu hoje na cidade de Belém, na cidade de Davi, o Salvador. Belém significa pão do céu, pão abençoado, pão da casa. Na cidade de Belém veio não o pão lá que foi dado aos nossos, o maná, mas o pão descido do céu. Celebrar o Natal é celebrar o amor que está no mais íntimo e no mais profundo dentro de nós, que é o hóspede da alma. E quando eu tenho essa consciência, eu vivo hoje, amanhã e depois, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, mesmo diante das intempéries. Mesmo se perdeu alguém, Mesmo se perdeu alguém. A dor, ela não é virtual, ela é real. Eu costumo pregar e dizer aos fiéis, né, que a missa de sétimo dia jamais pode ser envolvida numa roupa de adeus. Adeus quem dá é uma pessoa que está confinada a este mundo ou alguns palmos de terra para baixo ou na realidade do crematório. O católico, aquele que crê em Jesus, aquele que é discípulo de Jesus, na missa de sétimo dia, ele diz até logo. Eu diz até logo para o meu pai, eu diz até logo para os meus confrades, eu já disse até logo para amigos muito queridos, porque mesmo chorando, mesmo na tempestade, mesmo a dor da ausência daquela pessoa querida, é só questão de pouco tempo. Já a gente vai estar junto. Frei, assim, se fosse pra gente, né, nos encaminhando para o final, mas assim, se eu fosse resumir, todo esse tempo, né, é um tempo místico, né, forte de espiritualidade, se fosse para resumir em uma palavra. É difícil uma palavra, mas eu quero trazer aqui o meu lema sacerdotal, né, peço vênia de não te dar uma palavra, né. Mas o meu lema sacerdotal é Isaías capítulo 50, versículo 5. O Senhor abriu os meus ouvidos, ouvi a tua voz, não lhe resisti e nem voltei atrás. O meu saudoso pai, que já está com Deus no repouso eterno, pai tinha uma mania de brincar com os filhos dele. O pai colocava uma venda nos nossos olhos. E pai, no meio da sala, ele rodava a gente e ele se escondia num canto. E a gente tinha que ir até o meu pai. E só tinha um instrumental que nos levava até o pai, a voz do pai. Mas para eu ouvir a voz do pai, eu tinha que ter ali naquele momento um estado de presença tremendo. Para eu, como diz Santa Teresa d'Ávila, para eu não me perder nas distrações que vão me sabotar, que vão me roubar, e vão me roubar o melhor de mim. Então eu tinha que estar atento à voz do Pai. Minhas ovelhas escutam a minha voz, e ninguém vão enganá-las. Então o pai falava, Rótimas, meu filho, me chamava de Rote. Rote, anda, andando. Coragem, avança esses passos, mais um pouquinho. Cuidado, vira para a direita. Pode ir, meu filho. E o que eu percebia? Quando mais eu ia sendo obediente em execução à voz do Pai, lembra lá do apóstolo Pedro?
Jesus, foi em obediência à sua palavra que nós lançamos as redes e o milagre veio. Aí, de repente, o que eu percebia? Eu estou chegando, a voz do pai estava ficando próxima. E aí, de repente, o pai arrancava aquela faixa. Eu via o pai aqui, face a face, com o sorriso dele e abraçando o filho. É isso que vai acontecer conosco ao celebrarmos o Natal e todas as outras festas com relação a Jesus. Nós estamos ainda com os olhos vendados. É o lusco-fusco que o apóstolo Paulo fala. Mas se eu for obediente e perseverar, e na minha perseverança ter ritmo e constância, daqui a pouco, quando ele tirar a venda, realmente Deus existe. Celebrar o Natal para mim é ouvir a voz, não resistir e nem voltar atrás, porque pelo poder da graça é Ele que nos leva ao presépio para nos tornarmos adoradores, é Ele que nos leva a observarmos o seu ministério à margem do Mar da Galileia, é Ele que nos leva a percebermos e ficarmos espantados diante dos poucos milagres que Ele os fez neste mundo, é Ele que nos leva aos pés da cruz e ficarmos firmes como Maria Santíssima, é Ele que nos leva o quê? A Pentecostes. A Pentecostes. O meu Deus vai ressuscitar o meu filho. E Ele enviou de nós o Espírito Santo. Ou seja, celebrar o Natal do Senhor é reavivar o novo Espírito, o novo Pentecostes dado por Ele a cada um de nós. Amém. Frei, queria assim que encerrar esse momento, o senhor deixasse uma mensagem para as famílias, né? Nesse tempo, para a comunidade, aquelas pessoas que vão nos assistir neste momento. Primeira vez eu faço um podcast, né? E eu tentei ser aquilo que eu sou. Eu sou pura espontaneidade, né? E eu me sinto muito bem diante das câmeras, diante das pessoas, porque eu acredito que tudo tem um propósito. Nada na vida do cristão católico acontece ao acaso. É graça, é providência. E o Senhor há de fazer o melhor com este conteúdo. Não sei se você vai nos assistir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas daqui, junto com os meus irmãos que proporcionaram, porque também foram movidos pelo Espírito, a levarmos deste momento tão especial em que os cristãos estão celebrando a chegada de Jesus, esta mensagem: não perca nunca a esperança. Um bebê no colo nos porta esperança. Pode ser um bebezinho lindo, um bebezinho feio, que tem bebê feio, né? Tem aquela carinha, né, de joelho, só pai e mãe que vê que é o filho maravilhoso. A gente que é tio, vai dizer, mas tem cara de joelho. Tá falando que parece com o pai, que parece com a mãe. No momento não estou vendo que parece com ninguém, é um bebê. Mas todo bebê porta o quê? Esperança, vida, audácia, coisa boa está chegando. Então, que neste Natal possamos nos finalmente do Advento que celebramos e celebrar o Natal, estarmos o quê? Grávidos do Salvador, grávidos da palavra de Deus, grávidos da Eucaristia, porque se eu tiver esta consciência que eu sou dele e ele é meu, nós vamos empreender, não é coisa pequena não, viu? Quem gosta de coisa pequena é o pai da mentira, é o pai da ilusão. Deus deseja coisa grande. E Ele mesmo diz na palavra, né? Aqueles que creem em mim farão coisas maiores do que eu as fiz. Então, por que você está pensando pequeno? Satanás, o mentiroso, quer que você pense pequeno. Então, na noite de Natal, coloque todos os seus sonhos, todos os seus desejos, todas as suas vontades, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Desejo daqui do estúdio que a bênção do nosso Deus caia sobre você e principalmente sobre todos os homens e as mulheres que perderam o sentido de serem pessoas
amadas. O mundo pode esquecer a gente, até os nossos pode esquecer a gente. Mas como diz aquela música, a mãe será capaz de se esquecer ou deixar de amar algum dos filhos que gerou. E se existe acaso tal mulher, Deus se lembrará de nós em seu amor. Ele nunca esquece de nós. Desça sobre você a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E um feliz e abençoado Natal de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Frei. Deus abençoe o senhor, sua vocação, seu ministério e esperamos receber o senhor mais vezes. Amém. Paz e graça. Paz e graça.